Olá, depois de um dia de atendimento, a gente vai começar esse vídeo aqui, vai ser a primeira vez que eu vou fazer um vídeo mais longo, então é uma aula onde a gente vai aprender sobre os tipos de dores de cabeça. Eu vou falar vários dados, aqui eu tenho uma colinha, e aí eu vou passando vários dados interessantes para vocês. E aí depois a gente vai estudar um pouco sobre a cefaleia tensional de fundo cervicogênico, né? Ou seja, a cervical como causadora de dor de cabeça, que é uma das cefaleias que mais acometem aí as pessoas. São de 10, sim, 8 são pacientes que aparecem com esse tipo de dor de cabeça. Então é super importante a gente focar e entender esse tipo de cefaleia, tá? E aí o que hoje a gente vai estudar? Então a gente vai estudar um pouco da anatomia cervical, a parte de ossos, a parte dos ligamentos, dos músculos, um pouco dos discos também. E aí a gente vai entrar na biomecânica, então como que a cervical se movimenta, que faz gerar aí uma dor irradiada para a cabeça. E aí vamos tentar fazer um pouco da avaliação dessa cervical, né? E como chegar na dor de cabeça de fundo cervical, né? Então, tô lá com o meu paciente, como que eu sei que é da cervical dele? Então, a gente vai tentar falar algumas características que a gente tem que ver na avaliação para chegar nesse diagnóstico fisioterapêutico. E a última coisa que a gente vai tentar fazer nessa aula é falar um pouco sobre técnicas de tratamento. Então, acompanhe todo o vídeo até o final e vamos ver se essa aula dá certo, que é minha primeira aula mais longa, tá? Bom, então eu tenho uns dados que eu quero passar para vocês, que eu acho que é super importante, tá? A cefaleia, né, ela é uma definição científica para falar do termo dor de cabeça. Às vezes vocês vão ver que eu gosto de falar dor de cabeça, que eu acho que é mais popular, mas enfim, nos termos aqui técnicos a gente também usa cefaleia, que também a maioria das pessoas conhecem. Né? São mais de 150 tipos diferentes de cefaleia, então tem muitas causas, né? E a gente vai listar só algumas delas, não vamos citar todas, porque eu nem sei quais são as 150, mas que tem, mas um dia eu faço um vídeo só fazendo o levantamento dessas 150 causas aí, a gente vai falar dos mais comuns daqui a pouco. A mais frequente é a cefaleia tensional, que eu já falei aqui, que é o que a gente vai se atentar hoje, e cefaleia tensional de fundo cervicogênico, certo? E aí tem um dado muito interessante da OMS, né? A dor de cabeça é um dos problemas de saúde mais comuns em todo o mundo. E isso é negligenciado tanto pelos pacientes quanto pelos terapeutas e médicos, né? Pelos profissionais da saúde. Porque os pacientes, eles falam, bom, vou tomar um remedinho e essa dor de cabeça vai passar. É muito comum, né? A gente, quando tem uma dor, tentar fazer alguma coisa em casa sozinho e não procurar ajuda. Isso às vezes dá certo, né? Mas muitas vezes a gente precisa de um outro profissional, precisa de um diagnóstico e um tratamento correto, né? Então, a cefaleia tem que ficar sempre muito ligado quando deve se procurar ajuda, né? Tem muita gente que já saca, né? A mulher, por exemplo, ela sabe que tem uma alteração hormonal ali num determinado período do mês, então ela sabe, bom, esse período me dá dor de cabeça de fundo hormonal, beleza, isso vai passar, né? Mas dentro de algumas técnicas da fisioterapia, a gente também consegue fazer uma abordagem para esse tipo
de causa específica, tá? Então a gente vai ver questões no crânio, questões em ovário, questões em útero, e a gente pode ajudar no tratamento aí e na regulação desses hormônios para melhorar a cervicalgia, não, a dor de cabeça, tá? Mas enfim, isso também é um outro assunto para um outro vídeo. Continuando aqui. Então, é estimado que 75% dos adultos entre 18 e 65 anos, eles sofrem com dores de cabeça. Isso é um dado do ano passado, né? Então, é gente pra caramba, né? E é a sétima doença mais incapacitante do mundo e atinge cerca de 140 milhões de brasileiros. Gente, se você tá com a agenda vazia, é só porque você não sabe tratar um problema específico de dor de cabeça, porque a hora que você souber tratar dor de cabeça, sua agenda vai lotar, porque paciente não falta, 140 milhões de brasileiros. Então é muita gente, é um nicho muito grande aí, e se a gente for estudando e sabendo como resolver esses problemas, a gente vai ter sucesso na nossa profissão, tanto em relação a resultados, a bons resultados, transformação de vida dos nossos pacientes, como agenda lotada, né? Então é um foco, é um nicho aí muito grande para nós fisioterapeutas. Só no Brasil são mais de 30 milhões de pessoas sofrendo de enxaqueca. Então, assim, a gente vai entender um pouco da diferença entre cefaleia tensional e enxaqueca, que daqui a pouco eu vou falar as diferenças aí entre um e outro para a gente saber reconhecer. Mas 30 milhões de pessoas que sofrem de enxaqueca são 30 milhões de pessoas que podem passar aí no seu consultório, nas suas mãos, para ser cuidados por você, certo? E aí a gente tem dois grandes grupos de cefaleia que a gente precisa entender. Então tem as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. As cefaleias, vamos começar pelas secundárias, tá? As cefaleias secundárias são aquelas em que eu tenho uma doença de base, como um tumor, um aneurisma, que gera uma dor de cabeça. Esses pacientes, quando chegarem no consultório e você, na sua anamnese, já reconhecer esse tipo de paciente, encaminha para o médico. Não vamos fazer nada, não vamos mexer na cabeça, não vamos fazer nada. Então, as cefaleias secundárias, tchau, não é o nosso caso. As cefaleias primárias são os nossos pacientes. Então, são aquelas em que eu tenho uma alteração ali metabólica, né? Uma alteração química no cérebro, né? E isso gera uma dor de cabeça, tá? Então, aí entra as cefaleias tensionais e as enxaquecas. E aí, entre elas, a gente vai ver várias causas, né, que estão dentro desse grupo, né? Então, vai ter aquela em que é um problema funcional, de ATM, que gera uma dor de cabeça lá. Vai ter um problema dos olhos, que gera uma dor de cabeça. Um problema da cervical, que é o que a gente vai falar hoje. Um problema de dente, que vai levar lá, um problema postural, um problema alimentar, um problema visceral. Então, meu fígado não está metabolizando direito algum alimento, ou então eu bebi bastante álcool, gera uma dor de cabeça. Enfim, daqui a pouco eu vou detalhar mais isso, mas você já está sabendo aí um monte de tipos de cefaleia primária que está nesse grande grupo que a gente vai atender, são os nossos possíveis pacientes, certo?
Agora, as características da cefaleia tensional e da enxaqueca. Então, vou falar alguns da cefaleia tensional. 70% da população sofre de cefaleia tensional. É um dado grande, certo? Ela tem uma intensidade da dor de leve a moderado. Aí você já lembra de uma pessoa com enxaqueca, né? Que é altíssimo. Então, de leve a moderado. A característica da dor descrita pela pessoa é um peso, um aperto ou uma queimação. A localização da dor, ela geralmente é bilateral. Ela não piora com a atividade física. Ela não é incapacitante, mas ela gera uma irritabilidade e alteração de humor no dia a dia. Então, a gente lembra, a gente já vai vendo, né? A enxaqueca é diferente. A enxaqueca, ela é incapacitante. A pessoa tem que ficar lá num quarto escuro, não consegue barulho, né? Ouvir barulho. Então, essa aqui não é incapacitante, certo? Ela pode ser eventual, frequente e crônica, tá? Eventual, a causa pode ser postural, que gera uma contratura muscular. Frequente, ela pode ser de episódios de 1 a 15 dias todo mês. Mas, gente, se você sofre 15 dias de cefaleia e não vai procurar ajuda ou tratamento, você tá doido, né? Então, assim, os pacientes, se eles souberem que existe um tratamento para dor de cabeça, eles vão procurar ajuda. Então, a gente tem que começar a entender, estudar e disseminar esse conhecimento para a população, tá? Porque sofrer 15 dias de dor de cabeça não dá, né? Você sofre uma vez um episódio de dor de cabeça, você até consegue passar livre aí sem tratamento, no que já não é o ideal, mas 15 dias é muito importante procurar um tratamento, tá? E aí, assim, um exemplo aqui que eu coloquei é geralmente quem trabalha em tela de computador, né? Então, tem vários pacientes aqui que quando vem para a sessão, para tratar dor de cabeça, a maioria deles trabalha muitas horas no computador, né? Então, a gente tem que ver questões posturais, questões oculares, ver toda a ergonomia do ambiente de trabalho, né? Então, é muito importante a gente ver isso. E aí, assim, a cefaleia, a cefaleia crônica, né? A duração de mais de 15 dias por mês. Então, é aquilo que eu falei, que a pessoa já entrou numa cefaleia crônica, ela precisa de ajuda imediatamente. Quando a cefaleia é frequente ou crônica, a pessoa não consegue saber o fator causador da dor. Diferente quando é eventual, que na maioria das vezes é uma alteração postural ou um estresse pontual, né? Então, assim, já tá tanto tempo com aquela dor, já tá tão acostumado com aquela dor que não sabe qual é o fator causador, né? E aí a gente, como fisioterapeuta, na hora da anamnese, precisa ter um monte de questões ali para levantar para o seu paciente, para você chegar próximo aí dessa causa que tem que ser resolvida, seja travesseiro, seja ambiente de trabalho, seja alimentação. A alimentação a gente tem que saber um básico, mas a hora que a gente detecta esse fator estimulante, aí a gente trabalha encaminhando para um nutricionista, né? A gente tem que ver a questão de atividade física, de estresse. Tem muitas coisas que a gente tem que pontuar nessa avaliação, e isso também é tema para um outro vídeo, mas você já vai anotando aí as suas dicas para você perguntar para o seu paciente, certo? E a cefaleia tensional, como eu já falei, pode ser causada por alteração ATM, óleo cervical, crânio. Eu anoto aqui e estou usando essa minha colinha porque eu não quero perder nenhum dado aí para vocês, tá? Então, desculpa ainda não estar olhando para a tela direto,
mas é por isso. Agora a gente vai entrar nas alterações, nas características da enxaqueca. Então, como que eu sei que é uma enxaqueca? Então, algumas coisas a gente já foi fazendo a correlação ali com a cefaleia tensional, que é diferente. Então, 20% da população tem enxaqueca. Gente, continua sendo muito paciente para a gente tratar, né? Então, vamos estudar. A característica da enxaqueca, qual que é a característica da dor? Descrita como pulsátil e latejante, né? É diferente da do peso e tudo mais. A gente tem como tratar uma e outra, tá? Peso, geralmente, aquele aperto, a gente vai tratar trabalhando na musculatura. Nessa aqui, que é uma dor pulsátil, a gente vai tratar trabalhando no bombeamento do crânio e estimulando a circulação ali vascular desse crânio. Então, é incrível, são técnicas que dão super certo e vamos ver se você ficar aí até o final para aprender. A localização da dor na cabeça é unilateral, então diferente aí da outra que é bilateral. A intensidade da dor de moderada a severa, e a gente sabe que a pessoa que tá com enxaqueca, você nem fala com ela, né? Porque tá doendo pra caramba, né? Piora com esforço ou atividade física, pode apresentar náuseas e vômitos, pode apresentar alterações visuais, que são as fotofobias, ou auditivas, que chamam fonofobias. E tem a história, né, da áurea, né? Então, a áurea é uma característica super clássica de uma pessoa que tem enxaqueca. Muito bem. Uma mesma pessoa pode ter a cefaleia tensional e a enxaqueca, tá? Então, essa pessoa, ela tá precisando de tratamento urgente, porque coisas muito importantes estão acontecendo ali, tanto a nível músculo-esquelético, quanto a nível circulatório, de funcionamento mesmo, dessa atividade cerebral, e a gente tem muita coisa como ajudar, tá? Tem muita coisa que a gente também tem que trabalhar juntamente com o médico, tá? Tem casos de pacientes que precisam fazer o tratamento medicamentoso e o acompanhamento com o médico, né? Primeiro fazendo todo o diagnóstico clínico, então o médico pede uma ressonância, uma tomografia, sei lá, ele pede um monte de exames aí, e aí quando ele sabe que não tem nada que justifique uma cefaleia secundária, né, uma dor de cabeça secundária, aí sim ele encaminha pra gente, a gente trabalha em conjunto ali, organizando todo esse corpo do paciente juntamente com o médico, certo? É um trabalho que é quase multidisciplinar, gente, porque às vezes a gente precisa de um terapeuta acupunturista, porque quando o paciente é receptivo à acupuntura ajuda muito. A gente tem que trabalhar com um nutricionista. Às vezes eu dou técnica de respiração e meditação para o paciente. Precisa de um educador físico, porque essa pessoa ela não pode ser sedentária, ela tem que mexer o corpo dela, mexer o metabolismo dela, se livrar do estresse. Então, assim, tem muitas coisas que esse paciente precisa ser trabalhado. Então, o ideal é que a gente trabalhe dentro de uma equipe multidisciplinar mesmo para ajudar esse paciente, certo? Bom, as causas aqui, algumas eu já falei, vou citar de novo, você anota aí. Causas posturais, emocionais, alimentares, medicamentosas e hormonais. Isso é um pacote básico, a gente pode entrar em cada uma delas e como eu já falei, tem mais de 150 causas aí publicadas, escritas, mas a gente vai ficar com alguma delas. Fatores agravantes da dor de cabeça. Então, estresse e preocupação é o primeiro, né? O cara entrou num ciclo aí de estresse, ele vai aumentar toda a tensão do corpo dele, ele vai entrar aí num sistema
simpático de alerta, o corpo vai trabalhar que nem um doido. Se a pessoa tem uma propensão a ter dor de cabeça, ela vai ter com certeza, certo? O sedentarismo, por isso a gente precisa ter um educador físico que a gente possa indicar, que trabalhe com ele, nem que ele seja, não gosto de atividade física, vai fazer algo que te dê prazer, vai fazer algo leve, mas mexa-se, é muito importante para não gerar tensão e não gerar dor de cabeça. Ambiente ruidoso, então imagina aqueles caras que trabalham na rua lá com, acho que é britadeira, né, que chama aquilo, furando lá a rua, né, além do ruído tem também a vibração, então aquilo causa um super desconforto e pode causar dor de cabeça. Falando de ambiente somente o idoso, né, às vezes a gente vai em eventos grandes, em congressos grandes, onde tem muito barulho, muita gente falando, chega no final do dia, se a pessoa tem uma facilidade para ter dor de cabeça, muito provavelmente ela pode ter dor de cabeça, certo? Shows, enfim, um monte de lugares aí ruidosos, eles podem gerar dor de cabeça, tá? Alterações da visão, então astigmatismo, hipermetropia, confundi com hipertrofia, ok, mas tudo bem. Essas alterações visuais, a alteração visual, ela consta na nossa anamnese, então isso é uma coisa que a gente tem que perguntar para o paciente e qualquer coisa encaminhar ele pro oculista, né, pro médico aí avaliar e ver se é uma alteração visual desse tipo, porque senão você vai ficar tratando a dor de cabeça do cara e o cara vai ficar tendo dor de cabeça e não vai resolver nada, tá? Então precisa estar ligado a isso, precisa fazer testes. Tem muito jovem, às vezes, que não quer usar óculos, tem preguiça de pegar o óculos. Aí tem uma coisa clássica que eu tenho, às vezes eu faço, e é uma característica que a gente tem que falar para o paciente ficar ligado e perceber que é ligado à alteração visual. É isso aqui, ó. Fazer isso aqui. Quando faz isso aqui, é porque tá tentando enxergar alguma coisa que tá com dificuldade. E aí, imagina a pessoa que trabalha no computador e fica aí o tempo todo fazendo esse esforço, ela pode muito bem desencadear uma dor de cabeça por alteração visual. Tá? Falta de sono, privação do sono. Então, quando a pessoa também está no estresse, numa preocupação, junta com uma insônia que ela está tendo por preocupação, dor de cabeça. Alergias, dor de cabeça. Componente hormonal, predisposição genética, vícios de alguns medicamentos, cafeína também, chimarrão também. Então, essas também são, né, não tem nada a ver com tensão, mas com alterações químicas, né? Então, todo dia eu vou lá, tomo minha cafeína, o dia que eu não tomo minha cafeína, eu tenho uma alteração química e aí desencadeio uma dor de cabeça por causa disso, né? Tudo isso, gente, vocês vão anotando aí, porque tem que estar na nossa avaliação para perguntar para o paciente, porque o paciente às vezes não é claro para ele. Tem paciente que vem, já sabe o que é, te fala, mas tem paciente que tá aí sofrendo há tantos anos que nem sabe mais fazer o reconhecimento da causa. Outros fatores, né, que aumentam aí a dor de cabeça: a ingestão de alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas e chocolate, né, não precisa nem falar, e sinusites. Então, se você tá tratando o seu paciente de dor de cabeça, você vai poder falar para ele diminuir algumas coisas. Então, assim, vamos tentar diminuir o chocolate, vamos tentar fazer alguma coisa para diminuir o vício do café, ou se não, toma café, né? Porque tem gente que é impossível, né? Mas o ideal é fazendo uma diminuição gradativa. Vamos tentar fazer um trabalho com o psicólogo. Eu não coloquei o psicólogo, imagina, no nosso grupo multidisciplinar, ele precisa estar, tá? Porque às vezes só um tipo de terapia ali que o paciente vai conseguir
falar, desabafar lá e ter uma diminuição do estado tensional dele, né? Então, tudo isso durante o tratamento da dor de cabeça precisa ser levado em consideração, tá? Problemas que podem gerar cefaleias crônicas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outros fatores, transtornos emocionais como neuroses, insônia, tá? Tudo isso pode gerar essa cefaleia crônica e a gente vai ter que saber trabalhar com os outros profissionais aí para melhorar isso. E aqui a gente já vai entrar, né, nas regiões de dor de cabeça que podem doer na cabeça. Então pode doer nas têmporas, que a gente já sabe que é a cefaleia tensional, no parietal, né, que é mais a enxaqueca, que vai pulsar, que tem uma artéria, né, que é a artéria parietal aqui. Aliás, a gente tem os seios, né? Tem os seios venosos que a gente vai estudar em outro momento, tá? Mas tem aqui o longitudinal superior, e esse seio é que faz a drenagem do sangue, né? Que aí vai sair pelo forame jugular aqui e pela veia jugular. E às vezes esses seios eles estão com uma dificuldade de drenagem, ou aqui onde tem o forame jugular tá ali gerando uma tensão, né, meio comprimido, então vai alterar todo esse sistema de drenagem e aí vai dar essa dor. E a gente fazendo um bombeamento, a gente ajuda a melhorar essa condição de drenagem, tá? Dor no fundo dos olhos, que a gente vai ver quem são os músculos causadores. Tem pontos gatilhos aí, que eu já até posso falar que é o esternocleidomastoide, ele gera uma dor aí de fundo de olho, tá? Mas a gente vai ver mais a fundo. Dor no frontal, né? E dor no occipital. Aqui tem os músculos occipitais, então atrás da cabeça, esses músculos occipitais, quando estão tensos, eles comprimem, né, o occipital com a C1, a C2, e aí gera essa dor de cabeça mais occipital, certo? Muito bem, então assim, ó, eu concluí essa parte e a gente vai agora entrar com ali, ó, já tô vendo todo o meu roteiro, né, com a anatomia da cervical no próximo vídeo, que é a continuação dessa aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham anotado aí toda essa parte e vamos dar sequência à nossa anatomia da cervical no próximo vídeo.